sobre o tópico Pedro Queixada, já que foi um dos nomes aí citados para ganhar, né, possivelmente, o anel da Libertadores de 2022. Arthur Costa, um jornalista lá da Espanha, disse que o Pedro estaria na mira do Sevilha, meu parceiro. Sevilha, que recentemente já veio ao Brasil para levar outro atleta, não rubro-negro, mas do Fluminense, que foi... Na verdade, foi o Betis, não foi o Sevilha. Agora eu não lembro. Sei que foi da Espanha, mas acho que foi o Sevilha, assim. Foi o Luiz Henrique. Não foi para... Eu não lembro agora. Estou confundido. O pessoal do chat... Faço ideia. O pessoal do chat vai me ajudar. Enfim, o fato é que o Pedro já jogou na Europa, foi o Betis, né? Beleza. Eu sempre confundo os dois. Obrigado. O Pedro já jogou na Europa, né? Foi para a Fiorentina, na Itália, e agora parece que um clube da Espanha, o Sevilha, tem interesse no Pedro Queixada. E aí, Arthur? O que você faria? Como é que seriam os termos para liberar o Pedro para o Sevilha? Quanto que é a multa do Pedro? Multa é alta. Não, depende, né? A multa é alta para o Brasil também, né? Tem uma multa para o Brasil e uma multa para a Europa. Não sei qual é a diferença delas aqui. Tem esse detalhe, mas se for uma venda para o Pedro, só pela multa, irmão. Porque, de fato, não tenho interesse nenhum de vender um dos melhores aí centroavantes. Quanto o Palmeiras quis pagar? Vocês lembram? 20 milhões, eu acho. 20 milhões de euros. Caralho, isso daria na época... Na época dava um quê? Uns 110, 120 milhões. E o Flamengo disse não. Né? E eles ainda iam dar 2 jogadores, pelo que parece, né? Ainda ofereceram o Gabriel Menino e mais um lá, que eu esqueci o nome. Assim, se a gente for fazer uma análise rápida, naquele momento o Pedro poderia valer esse valor. Porque não jogava, não vivia um bom momento. Hoje o Pedro, só realmente pela multa, né? Um jogador que está com chance de chegar à seleção brasileira, dependendo apenas do Tite, para poder jogar uma Copa do Mundo. Porra, gol todo jogo. Realmente bem diferente as circunstâncias de Pedro atualmente, né? Tem que descobrir quanto é a multa dele. Eu não sei. O mais importante é o Flamengo precisa segurar o Pedro, né, até a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Pedro indo para a Copa, o Pedro já valorizou com a temporada que está tendo desde a saída do Paulo Souza. O Pedro já valorizou. Então, se o Palmeiras ofereceu 20, 25... Eu acho que o Palmeiras não chegou nem até uma proposta oficial, porque o Flamengo nem quis ouvir. Mas o que estava rodando pela imprensa era uma proposta de 20 a 25 milhões de euros. E se ali ele já valorizou por conta do desempenho no futebol brasileiro, né, sem Copa do Mundo, imagina se ele for de fato convocado e de fato estiver na lista da Copa do Mundo. Lembrando que no dia 9, se não me falha a memória, dia 9, tem a convocação do Tite para 2 amistosos e o Pedro vai estar nessa convocação. O Pedro estará convocado. Dia 9, isso. O Pedro estará convocado para esses 2 amistosos. Isso valoriza ainda mais. Então a situação do Flamengo com o Pedro fica ainda mais confortável em relação a valores, porque o Flamengo, quando relaciona um assunto que é interesse de clube europeu em jogador do Flamengo, quando vem o assunto seleção brasileira junto, isso quase multiplica o valor desse cara, né? O futebol europeu preza muito pela passagem na seleção. Isso é muito importante para ele, seja na base ou seja no profissional mesmo. Então, isso vai ser muito importante. Então, o Flamengo conseguindo segurar o Pedro, pelo menos até a Copa do Mundo, eu tenho convicção que a partir de janeiro ali vai começar a chover proposta pelo Pedro, se ele de fato for para a Copa e conseguir jogar, né? E aí vai depender do Tite. Então, acredito que o Flamengo em janeiro terá dificuldades para segurar o Pedro. Em relação ao Sevilha, eu não sei como é que está a bala na agulha do Sevilha. Né? A informação aqui é do jornalista Marcos Benito, que é espanhol, né? É da cidade de Tenerife, na Espanha. E ele trabalha para o jornal chamado... no Perrotinha vai adorar esse nome. O nome do jornal é... El Tinguirito. El Tinguirito TV. El Tinguirito TV, que no Twitter tem quase 3 milhões de seguidores. El Tinguirito TV. Né? Eu lembro que esse nome desse jornal já foi vinculado a alguma notícia envolvendo o Flamengo. Eu não faço ideia qual seja. Mas eu acredito que seja de algum jogador que estava para sair e não saiu. Então eu espero que seja mais uma notícia que, se for isso mesmo que eu estou falando, falsa, que isso não aconteça. Mas se for acontecer, irmão, é só pagar a multa. Paga a multa e tá tudo certo, tá bom?
Dificilmente um jogador sai pela multa, né, Perrotinha? Isso não é assim. A multa é mais para resguardar, mas a negociação sempre vai um pouquinho mais abaixo, né? Lembrar aí do Vinícius Júnior, lembrar do Paquetá, como é que foram as suas saídas. Inclusive, o Paquetá, obrigado aí ao clube inglês, muito obrigado pela força de depositar alguns milhões em caixa rubro-negro, muito grato. Mas, Perrotinha, o Pedro que tem aí a sua grande reviravolta com o Dorival, né? Acho que muito alinhado com o que aconteceu, obviamente, com o Bruno Henrique, senão fatalmente ele seria o titular da vaga. Acho que é muito difícil o Pedro ser o titular da equipe principal, vamos dizer assim, do Flamengo. Porém, o Dorival pregando essa ideia de que joga a Copa um time, joga Brasileiro o outro, o Pedro teria muito mais oportunidade de qualquer forma e poderia estar performando, fazendo muitos gols e ajudando o Flamengo todos os jogos, seja com gols ou com assistências. Mesmo que a gente possa vir a falar, a reportagem, o jornalista diz que o Sevilha tem ali uma ideia de negociar o Pedro, estuda a negociação. O fato é que é uma equipe que está aí na Champions League, seria um grande holofote para o Pedro, né? Principalmente poder jogar numa equipe europeia mais uma vez, né? Lembrando que ele jogou na Itália recentemente, e que com certeza jogar uma Champions League aí seria, óbvio, maravilhoso para o nosso camisa 21 queixada, né? Para quem não sabe, Sevilha está no grupo das Champions com Manchester City, Borussia Dortmund e Copenhague. Seria um baita grupo para ele poder jogar, vamos dizer assim, né? Se ele se transferisse hoje. Pois é, mas assim, eu sinceramente acho ainda prematuro, como o Arthur falou, essa negociação. E o Flamengo, com certeza, no meu entender, vai fazer valer. Como você falou assim, não sai pela multa total. É muito difícil. Se fosse uma joia, como foi o Vinícius Júnior, né? Como até foi um pouco o Paquetá, que já não saiu pela multa, o Renier, ou até outros jogadores que de repente estejam surgindo da base, aí às vezes até vale a multa, dependendo do valor dela, obviamente. Mas no caso do Pedro, a gente sabe que não vai sair pelo valor total, mas vai tentar, assim, eu acho que o Flamengo vai fazer valer, chegar o mais próximo possível da multa. Eu não sei exatamente qual é o valor da multa dele, mas vou estimar aqui, eu vou dar uma chutada, que por menos de 40 milhões de euros a multa não deve ser. Deve ser em torno disso, 40, 50 milhões de euros. Então, acho que para tirar o Pedro do Flamengo, 30, 35 milhões de euros seja o valor que o Flamengo espera. E isso, vezes, eu não sei quanto está o euro hoje. Está oscilando muito o dólar e o euro, né, nos últimos tempos. Chegou, inclusive, um tempo em que a gente chegou a ver que 60 milhões de euros é a multa do Pedro. 60 milhões de euros. Então, o Flamengo acho que vai pedir pelo menos então ali entre 30 e 40 milhões de euros. Se alguém chegar com essa grana, leva o Pedro. Entendeu? Porém, todavia, portanto, não acho que o Flamengo esteja com o Pires na mão, desesperado pela venda do Pedro, não, tá? Mas isso pode acontecer principalmente, como o Arthur também falou ontem, de um Pedro que, se jogar a Copa, convocado a gente sabe, tem quase certeza que ele será, mas tem que ver se ele vai jogar na Copa e se ele vai ter algum destaque na Copa do Mundo. Porque, ele pode ir para a Copa, ficou no banco, não apareceu, adiantou porra nenhuma, entendeu? Agora, se ele entra, é decisivo para um jogo, mesmo que seja na fase de grupos, isso pode elevar o patamar do Pedro internacionalmente para uma contratação pós-Copa na janela de dezembro e janeiro. Entendeu? E aí eu acho que é onde o Flamengo, a giripoca vai piar para o Flamengo nesse final de ano, tá? É na janela ali, porque o que vai ter de time, se o Flamengo principalmente tiver sucesso, né? Eu falei isso ontem também com o Arthur. Se o Flamengo tem sucesso esse ano de 2022 de beliscar um título de Libertadores, principalmente o título da Libertadores, cara, o Flamengo vai ser muito assediado comercialmente. Não só pelos jovens, né? E a gente tem João Gomes, Lázaro, Vitor Hugo, Matheus França, Hugo do gol. Eu sei que Mateuzinho também. Mateuzinho, o Hugo mesmo discutido, né? Goleiro bastante discutido, também tem seu mercado. Enfim, assim como os medalhões do time, né? O Arrascaeta pode terminar uma Copa, se fizer uma Copa de destaque, também pode ser assediado. Pedro, idem,
né? Enfim, não vai ser. O Flamengo vai precisar se mexer e vai ter que tomar cuidado. Basicamente é isso que eu acho. E aí tem um detalhe importante, né, Perrota? Tem um detalhe importante também, a vontade do cara. Porque se despertar no Pedro o tesão de voltar para a Europa, mesmo se for no Sevilha, e aí, irmão, você não vai escolher o valor, não. Ah, pô, a multa é 60, eu vendo por 40, igual você falou. Aí o Sevilha fala assim, não pago 40, eu pago 20. Eu pago 20. Aí o Flamengo, tá, no 20 eu não vendo. E o Pedro, não, eu quero ir. O Pedro, eu quero ir. Foi o que aconteceu agora, por exemplo, com o moleque do Ajax lá, o Antony. Não, eu quero ir pro Manchester, abandonou o treino, foda-se. Eu quero ir, quero sair. Aí ofereceram 90, o Ajax falou, não, 90 não. Só que lá os caras batem de frente mesmo, né? Não vende por 90. Aí tiveram que oferecer mais 10 milhões, chegou a 100 milhões para aceitar a proposta, mas para o jogador ele já estava vendido. O jogador não queria mais. Então, se você recusa uma segunda proposta, né, você acaba que você vai ter um jogador que vai custar caro ficando ali sem querer estar ali. Aí é até pior. Então, aí o Marcos Mota fala muito isso, né? Que é aquele advogado lá que trabalha muito ligado, né, aos grandes jogadores e é muito ligado ao Flamengo também, participa de várias situações. Ele fala que quem comanda, quem controla o jogador controla a ação, né? É uma coisa mais ou menos assim que ele fala. E é basicamente isso, mano. Se o cara quiser, é foda. Vale lembrar o que aconteceu com o Gerson, né? O Olympique de Marseille, por mais que a gente pudesse achar que o Gerson valia bem mais do que o que foi pago, o Olympique veio aqui e não levou assim, por um valor talvez que a gente considerasse alto para os padrões do Flamengo, mas tinha também a vontade do Gerson de ir, tem uma série de fatores. Então, assim, entre ter um jogador realmente que fica insatisfeito e, pô, você tentar chegar num meio termo que seja pelo menos benéfico para você financeiramente, vai acabar. A vontade do pai dele, né? Mas no final é a vontade dele também de voltar para a Europa. A gente sabe o quanto os jogadores querem estar, né, no polo do futebol. O país do futebol é o Brasil, mas o continente continua sendo o europeu, não mais o sul-americano. Então, cara, é bem diferente, bem distinto. Então, assim, realmente não dá para segurar, né, Arthur? É muito complicado e acho que nesse ponto você tem razão. Por mais que no final o que vale por exemplo, nesse caso do Palmeiras até houve negociação. Só que o Pedro, quando foi questionado numa entrevista, falou: não chegou nada para mim, porque o Flamengo ouviu a proposta, não se interessou e não passou para mim. Foi isso que o Pedro falou. Pode ser verdade, pode ser mentira, não sei, mas foi o que ele disse. Então, assim, negociação deve ter todo dia. Por exemplo, o pessoal está falando aqui agora que saiu no Twitter do Mauro César que um clube da Espanha cogita contratar o Lázaro por, sei lá, 5 milhões de euros mais 2 milhões em metas, batendo aí 7 milhões. Os jogadores do Flamengo vão estar sempre no radar, né, Arthur? Porque são os jogadores que estão na prateleira mais alta do futebol brasileiro e sul-americano, né? O Flamengo chegando mais uma vez numa semifinal de Libertadores, Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, com um pé na final, só falta botar o outro. Então, assim, na Espanha, estão de olho no Lázaro também. E é daí para pior, né? Eu acho que dessa vez vai ser um ano complicado para o Flamengo segurar os jogadores, tá? Opinião minha. Eu acho que já são muito tempo de alguns jogadores e agora vai ficar complicado, porque os holofotes vão chegar. Sim. Eu acho que o carro vai passar firme no Flamengo nessa temporada.